Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão. O Vasco está muito perto de acertar a contratação do atacante Pablo Veguete, jogador que está lá no futebol argentino, deverá ser novo reforço do Vasco. O jogador já teria aceitado a proposta do Vasco e também o seu clube, o Belgrano. Falta aí alguns detalhes da forma de pagamento para o Vasco concretizar essa contratação. Vamos falar da chegada desse centroavante, também vamos falar do interesse do Vasco em um zagueiro que está lá também no futebol argentino. Também vamos falar aqui do Diego Costa e também do Ezequiel Bulaldi. Fique até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal aí. Bom, pessoal, ontem à noite surgiu informações que o Vitória da Bahia teria interesse na contratação do lateral direito Paulo Henrique. O jogador que pertence ao Atlético Mineiro está somente emprestado ao Vasco, porém não vem ganhando tantos minutos assim no Vasco, né? Ele é a segunda opção, né? A primeira opção é o Pumita Rodrigues, ele é o reserva do Puma, né? E o jogador já está sem espaço há algum tempo no Vasco, né? Joga poucos minutos e quando entra, sempre entra nos minutos finais das partidas, né? Pouco corresponde. Ele teria despertado o interesse do Vitória, né? As informações que a gente tem é que a proposta do Vitória teria sido muito boa, o jogador teria gostado sim da proposta, porém o Vasco hoje está com grandes dificuldades no mercado e a um dia de fechar a janela de transferências, se perder o Paulo Henrique, não irá conseguir repor rapidamente a contratação de um outro lateral direito, né? Pode ser que o Vasco aí tenha que improvisar aí caso o Paulo Henrique saia do Vasco, né? Vale ressaltar que, como eu falei, o Pumita Rodrigues é o titular, mas caso ele tome o terceiro cartão amarelo ou se lesione, o Vasco terá que improvisar ali o Miranda, né? Porque já deu mostras ali o técnico Ramon Dias, que já gostou de utilizar ele ali pelo lado direito, né? Naquele jogo contra o Corinthians, o Miranda chegou a fazer ali a lateral direita. Mas vamos aguardar aí, fato é de que o Vitória tem um grande interesse em contratar esse jogador. Além do Paulo Henrique, que pode deixar o Vasco, outros jogadores que deixaram o Vasco foram aí os atacantes Eguinaldo e Pedro Raul, também o volante Rodrigo, que foi emprestado para o Londrina. Também tivemos aí a saída do Paulo Vitor, lateral esquerdo, que foi devolvido ao Internacional. O Vasco não conseguiu comprar o jogador, né? O Internacional gostaria de vender o atleta, o Vasco não quis, ele retornou ao seu clube de origem. Também tivemos aí a saída do Juan Cruz, que foi para o Ludogorets da Bulgária. Ainda não sabemos se vai acontecer mais saídas, né, cara? Pode ser que chegue aí algum clube aí da Série A ou da Série B, ou até mesmo do exterior, e queira tirar algum jogador do Vasco, né? Deixe aí nos comentários se você acha interessante o Vasco liberar o lateral Paulo Henrique. O fato é de que se ele sair do Vasco, o Vasco não vai receber nenhum tostão, já que ele pertence ao Atlético Mineiro. Bom, pessoal, o Vasco está muito perto de acertar oficialmente a contratação do atacante argentino Pablo Veguete. Jogador de 34 anos do Belgrano, deverá ser reforço do Vasco. Informações já confirmam que o Belgrano e também o próprio jogador já aceitaram aí a proposta de um pouco mais aí de 5,5 milhões pelo atacante. O Vasco ofereceu ao Belgrano US$ 1.100.000 para comprar o jogador. A negociação está muito avançada, o Vasco tem até amanhã para registrar o jogador aí no bid da CBF. Vale ressaltar que o Belgrano deseja alguma garantia de pagamento do Vasco para liberar imediatamente o atacante para o nosso clube, né? Já está tudo acertado, falta somente aí esse detalhe, né? Se o Vasco vai pagar uma quantia aí ao time argentino para ter imediatamente o jogador, porque não pode vacilar, cara. Se não pagar, o Vasco não vai contratar o jogador, tem que pagar logo essa grana para fechar com o atleta. O Vasco não estaria satisfeito com os atacantes que temos hoje, até porque só temos o Sebastião Ferreira, né? Saiu o Pedro Raul, saiu o Eguinaldo, saiu o Juan Cruz, né? Se juntasse os três, não dava um bom jogador, né? Mas o Vasco perdeu esses três jogadores no seu elenco, não temos peças de reposição. O Figueiredo e nada é a mesma coisa e o Vasco tem que buscar nomes no mercado, né? De acordo com a Rádio Itatiaia, a negociação do Vasco com esse centroavante não influenciará na negociação com o Diego Costa. O Vasco traça o Diego Costa como seu plano A. O Veguete seria aí um jogador para disputar a posição com o Sebastião Ferreira, para quem seria o reserva do Diego Costa, né? Esse seria o atual cenário, né? Mas caso o Vasco não consiga contratar o Diego Costa, não irá perder a chance de contratar aí o Pablo Veguete, jogador que deverá ser novo reforço do Vasco, experiente atacante, que sempre passou por clubes menores lá no futebol argentino. Nessa atual temporada, o jogador fez 13 gols com a camisa do Belgrano. Muito possivelmente será reforço do Vasco. Infelizmente, o Vasco não deverá contar aí com camisa 10. Há um dia ou 2 dias atrás, o jornalista Wellington Campos disse que o Vasco estava praticamente acertado com o meia Ezequiel Bulaldi. Essa
essa negociação não se concretizou, a gente não tem nenhuma novidade se realmente o Bulalde será reforço do Vasco. Fato é de que o Boca Juniors tem um grande interesse também no jogador, e o Vasco, se quiser contratar ele, vai ter que correr contra o tempo, porque só tem hoje e amanhã para conseguir registrar novos jogadores aí no bid da CBF, já que a janela aqui no Brasil irá se encerrar. Se o Vasco não conseguir fechar com esse atleta, vai ter que buscar nomes que estão livres no mercado, né? E o mercado sempre vai ficar um pouco mais escasso, como eu já falei aqui nos nossos vídeos. A diretoria do Vasco é muito lenta, todo mundo sabe disso, e a dificuldade do Vasco no mercado é muito grande. Ninguém quer jogar no Vasco, e além do mais, o Vasco não vem conseguindo chegar nos valores que os clubes pedem, né? Além dos clubes estarem pedindo muita grana pelos seus jogadores, o Vasco não consegue aí tentar negociar de uma maneira mais eficiente, tentar convencer o jogador de vir pro Vasco, né? Apresentar um projeto melhor para os jogadores, né? Porque quando o cara olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, vê o Vasco na última colocação, obviamente ele vai negar, não vai querer jogar no Vasco. Porém, a diretoria do Vasco tem que saber negociar, cara, porque a fase é muito ruim. Se o Vasco não conseguir aí contratar a tempo, pelo menos um meia de qualidade, cara, vai cair para a segunda divisão, porque depender só do Praxedes e do Carabarral como meias de criação é muito pouco, cara, é muito pouco. A situação é muito difícil e com certeza o torcedor esperava muito mais nessa janela de transferências, e o que o torcedor está vendo hoje é a preguiça do seu Paulo Brax, é a preguiça da diretoria do Vasco e da 777 Partners, que estão achando que o Vasco vai ficar na primeira divisão com esse time medíocre aí, que está hoje na última colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos conquistados. Deixa aí nos comentários o que você acha da contratação aí do Pablo Veguete, está muito perto de acontecer. Além desse jogador, o Vasco ainda tenta fechar a contratação do Facundo Garcês, que seria um outro nome que estaria um pouco mais perto de fechar com o Vasco. Após ter melado o negócio com o Robert Rojas, lá do River Plate, o Vasco corre contra o tempo para contratar mais um zagueiro. É prioridade da diretoria do Vasco contratar um zagueiro. E o alvo principal é o zagueiro de 23 anos, Facundo Garcês, que está no Colón. O Colón aceita somente vender o jogador. O Vasco já teria entrado em contato diretamente com o presidente do Colón para saber os reais valores que o clube deseja vender o jogador, né? Para o Vasco tentar fazer uma proposta oficial e comprar o atleta entre hoje e amanhã para ele ser novo reforço do Vasco. Um zagueiro muito promissor na Argentina, foi especulado em alguns clubes europeus, porém continua jogando no Colón de Santa Fé. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Comenta aí o que você acha da possível chegada do Pablo Veguete, que essa chegada desse atacante não irá influenciar na negociação com o Diego Costa. De acordo com as informações que a gente tem do Globo Esporte, é de que o Paulo Brax teria viajado aí já para a Espanha, porque as informações iniciais é que ontem e hoje ele estaria lá na Espanha, né? E com certeza ele já deve estar lá para negociar com o Diego Costa. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, tamo junto. E é nóis.